meus caros alunos, aqui sou eu, professor Almir, da Universidade Federal de Uberlândia, e nós vamos agora dar continuidade aos nossos vídeos, apresentando agora para vocês esse que é o quinto vídeo sobre o direito empresarial. Em específico, nós vamos estudar agora as sociedades cooperativas, que estão regulamentadas no Código Civil, no artigo 1093 até o artigo 1096. É importante nós lembrarmos que a cooperativa não é considerada uma sociedade empresária. Tá? Elas são sociedades de pessoas, tá? Só que elas não têm natureza jurídica empresarial. Elas têm um formato e uma natureza jurídica específica. Né? São organizações de pessoas constituídas para prestar serviços específicos para os associados. A base dela não é a obtenção de lucro na exploração da atividade econômica, mas sim na cooperação e na ajuda mútua dos seus associados. Por isso que ela não possui finalidade lucrativa. Mas muito cuidado, não é porque uma cooperativa não tenha finalidade lucrativa que ela não possa ter lucro. Tá? As cooperativas podem e devem ter lucro. A questão é que esse não é o seu objetivo principal. A cooperativa não tem por objetivo principal obter lucro, mas sim auxiliar os seus cooperados. Como características principais, então, nós temos uma atuação em benefício dos associados, dos próprios associados. Uma atividade que é muito democrática. A gestão da cooperativa é considerada bastante democrática, porque cada associado nós temos um voto, independente do valor das cotas, independente da cota que o associado tenha, um associado é um voto. Tá? Retorno proporcional das sobras, tá? Aí agora sim é proporcional. Então, quando nós temos resultado positivo, lucro, sobras na cooperativa, esse lucro ele é reinvestido na própria cooperativa e o ideal é que ele seja devolvido para os cooperados. Tá? E aí é proporcional à quantidade de cotas ou então à quantidade de investimentos que o associado faz. O capital social da cooperativa é variável, porque ele muda muito de acordo com a quantidade de associados. E os seus associados têm responsabilidade limitada ou ilimitada, dependendo daquilo que está previsto no Estatuto da Cooperativa. A cooperativa é constituída por no mínimo 20 pessoas, então tomem muito cuidado com isso. Porque nas sociedades empresárias, de uma forma geral, nós podemos ter sociedades unipessoais, sociedades com uma pessoa só, ou com duas ou mais pessoas, que são sociedades formada como sociedade anônima, sociedade limitada, só precisa de duas pessoas. Cooperativa não, eu preciso de pelo menos 20 pessoas físicas para constituir uma cooperativa ou pessoas jurídicas quando forem cooperativas de segundo grau. Tá? Essas cooperativas têm que ter registro na junta comercial, apesar dela não ser uma sociedade empresária, olha que interessante. Ela tem que ter registro na junta comercial, ela tem que ter um estatuto que regulamenta todos os direitos e os deveres dos seus associados. E para dar início a uma cooperativa é necessário realização de uma assembleia de constituição da cooperativa. Ela só começa a funcionar depois da aprovação em assembleia. As cooperativas têm uma tributação diferente, ele tem vários benefícios fiscais, inclusive com imposto de renda, contribuição social sobre lucro, que são bem mais baixas nas cooperativas do que em outras empresas, justamente porque ela não tem finalidade lucrativa. São regidas tanto pelo Código Civil, como nós já falamos agora há pouco, mas por legislação especial, que é a Lei 5.764 de 1971, que é a lei que regulamenta as cooperativas. E elas ainda, além de todas as fiscalizações, elas são fiscalizadas por um órgão da OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, para que esse processo todo de organização, de exploração de atividades econômicas por cooperativas tenha uma segurança jurídica maior. E além das cooperativas, essa aulinha também se propõe a tratar um pouco sobre aquelas pessoas que respondem pela pessoa jurídica, que são os chamados prepostos do empresário. O empresário ele não consegue manifestar a sua vontade em todas as suas atuações profissionais de forma isolada, ele precisa de prepostos.
precisa de pessoas para responder por sua vontade. Tá? E esses prepostos são as pessoas que são contratadas, né, pelo empresário, né, independente de vínculo empregatício ou não, né, ou os seus sócios, que vão regular o exercício das atividades. Tá? Aí tanto da atividade gerencial quanto da atividade contábil. Tá? O empresário, então, ele é responsável por todos os atos, né, e dos seus prepostos que realizam em seu nome, claro, perante terceiros, né? E se esses prepostos causarem algum prejuízo para o empresário, ele tem direito de regresso. Tá? O preposto, ele não pode concorrer com o preponente, né? O artigo 1170 do Código Civil impede essa concorrência econômica, né, do preposto com o preponente. E os dois principais prepostos que nós temos regulamentados no Código Civil são o gerente e o contabilista, né, o contador. Tá? O gerente é um preposto permanente, né, que tem funções de chefia e de representação da vontade jurídica. Né? Tem poderes limitados, né, por algum ato escrito, que seja, né, o contrato social ou um instrumento de mandato, né, que deve ser registrado na junta comercial, e ele se responsabiliza, né, perante o empresário por todos os seus atos, né, e responsabiliza o empresário perante terceiros. Né? Isso aqui é importante. Tá? Já o contador é o responsável pela organização de todos os livros contábeis do empresário. Né? Ele pode ser empregado ou não, tá? E é obrigatória a contratação do contabilista. Né? É claro que existe no Código Civil o artigo 1182, que fala que se não tiver na localidade não seria necessária a contratação, mas isso já caiu por terra, porque com o desenvolvimento do mercado digital, né, nós temos que qualquer pessoa pode exercer a contabilidade de empresa em vários locais, não precisa necessariamente estar no local físico onde a empresa está. Né? E o contador responde solidariamente perante os terceiros pelos atos dolosos, né, e que ele praticar perante os terceiros, e perante o empresário, né, ele vai responder plenamente por todos os seus atos, inclusive por atos culposos. Tá ok? Bom, pessoal, bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.